Eu sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui para conduzir uma aula com você com um assunto que a gente pode utilizar para o estudo para as provas do Enem. Na aula de hoje, nós vamos trazer como assunto os aspectos econômicos da Primeira República. Esses assuntos, eles vêm aparecendo em outras aulas, mas nessa aula específica a gente vai trazendo o assunto e atividades intercaladas para que possamos aí verificar o conhecimento e já ir reforçando aí os estudos para a prova do Enem. Vamos lá? Então, nosso objetivo hoje é analisar as características econômicas nas primeiras décadas da República e o processo de industrialização nesse período. Conceituando, Primeira República. De que momento da história eu estou falando? Primeira República, também chamada de República Velha, é um momento que vai de 1889, que é quando a República foi proclamada, até o ano de 1930. Então, nesse período aí, nesse nosso marco temporal, que nós vamos compreender um pouco mais sobre a economia do Brasil. Para a gente diferenciar aí, nesse período que a gente chama de Primeira República, nós temos dois momentos importantes, né? O primeiro momento, que é chamada República da Espada, que tem esse nome justamente numa referência à espada como uma arma do exército, e é o período em que militares estiveram no poder. Então, nós temos dois militares que assumem a presidência do Brasil neste período aí. E república oligárquica, que é quando a gente tem um governo com predomínio das oligarquias rurais, em que a gente tem aqueles coronéis que atuam na região onde eles vivem, a gente tem uma série de acordos políticos, né? A questão da política do café com leite, a política dos governadores, que é aquele contexto em que tudo é organizado de forma a beneficiar um grupo político específico. Contextualizando, de que momento eu estou falando, do que eu estou tratando aqui? Então, a gente vai falar sobre um período em que há um grande controle político. Inicialmente, a gente tem os militares no poder, que assumem aí, que controlam a presidência, e depois a gente tem um poder político que está muito relacionado à figura de aristocracias rurais, de grandes proprietários, dos coronéis de maneira geral. Então, a gente tem como características aí a ausência de uma justiça eleitoral, porque é aquele momento em que a gente tem as eleições que são fraudadas, que tem intervenções nessas eleições, justamente pela ausência da justiça eleitoral. Nós temos uma prática muito comum, que é a troca de favores, que é a pessoa tentar ajudar um grupo, ou outra pessoa, visando ali conseguir votos para um determinado candidato. Nós temos um projeto de civilização, de desenvolver no Brasil um modelo que é ligado aí a uma modernidade, a um crescimento, E a gente tem também, como uma das características, os problemas sociais, a falta aí, de direitos, as questões que são excludentes, que um grupo da população aí, ela é deixada de fora, tanto na questão econômica, quanto na questão social, quanto na questão política. Então, para a gente caracterizar de maneira geral a economia do Brasil nesse contexto, a gente tem uma mudança, de monarquia para a república, mas na questão econômica a gente quase não tem transformação. A gente tem a continuidade de um modelo que durante muito tempo o Brasil adotou, que é o modelo agroexportador. A gente produzia visando aí comercializar, exportar esses produtos, isso foi muito forte. A questão de industrialização, ela demora um pouco mais no Brasil, digamos que a gente vai engatinhando, a gente vai devagar nesse setor. Então, a gente tem aí uma das medidas tomadas pelo governo republicano, mais precisamente no período da República da Espada, com o presidente Deodoro da Fonseca, a gente tem a adoção de algumas medidas econômicas para tentar aí fortalecer nossa economia e aí sim fazer com que a nossa indústria cresça, e se desenvolva. Então, a política utilizada nesse contexto, ela foi chamada de encilhamento. O nome encilhamento é uma referência
aos cavalos em corrida hípica no lugar que eles ficam antes da saída. Por que será que faz a relação de um programa econômico com a corrida de cavalos? Vamos pensar. Bom, o ideal era industrializar o Brasil. Para isso, o que a gente precisava? Capital para injetar nas indústrias. Então, o que o governo fez? Vamos emitir mais moeda. Vamos soltar mais dinheiro aí. Então, começa a emitir mais moeda, visando permitir aí condições para o investimento na indústria. O que vai acontecer na realidade? Pessoas que fazem empréstimos para montar uma indústria que, na verdade, não monta, pega o empréstimo, cria uma indústria fantasma, né, para utilizar esse dinheiro. Outra questão que também é muito marcante, as indústrias fantasmas tinha ações que eram vendidas na Bolsa de Valores, então é um período em que se especulava muito esse crescimento econômico, então muitas pessoas compravam ações, ficavam especulando, né, tentando saber qual setor crescia mais, utilizando seus recursos na compra de ações. Ao final das contas, a gente vai compreender que nesse período, primeiro, a política emissionista ela não funciona, né? Se você emite mais moeda, você desvaloriza ela. Então, quanto mais moeda o governo emitir, mais desvalorizada ela ficava. E a gente teve aí, né, mais um problema econômico, né, para enfrentar, já que a inflação ficou muito grande nesse contexto e os investimentos e a especulação em torno das indústrias, ela só gerava aí, né, a utilização dos recursos públicos, mas na prática mesmo, o que a gente esperava, que era a formação de indústria, empregos, isso não aconteceu. Então, por que o nome é encilhamento? Porque a especulação e as apostas que as pessoas faziam, tanto na indústria, nas ações na Bolsa de Valores, elas se assemelhavam às especulações em torno da corrida de cavalo. Qual cavalo ia ganhar? Como que é? Então, naquele momento em que os cavalos estavam encilhados, as pessoas elas iam fazendo suas apostas, tá bom? Então, sintetizando o que foi dito sobre encilhamento, nós temos aí uma política que é emissionista, a gente tem a criação de indústrias, muitas fantasma, a gente tem a questão da especulação financeira, né? A questão dos investimentos, e nós temos, então, como resultado, uma desvalorização da moeda e um déficit econômico muito grande para o Brasil. E industrialização, que era bom mesmo, gente, nada, não teve nada. Eu trouxe aqui uma charge para tratar um pouquinho desse encilhamento, né? No lugar do cavalo, a gente tem um homem que está ali, né, sendo segurado, amarrado para partir para a corrida e várias pessoas em volta especulando, né? E uma clara referência aí a essas corridas hípicas. Então, como eu combinei, cada vez que a gente for avançando nessa aula, eu vou trazer uma atividade só para a gente testar os nossos conhecimentos. A atividade de agora é o seguinte: a crise financeira, conhecida como encilhamento, tem como características, letra A restrição da liberdade dos bancos e da moeda circulante e combate à inflação desenfreada. Letra B, a facilidade de crédito, liberdade aos bancos para emitir em grande quantidade a inflação desenfreada. Letra C, a política de Rui Barbosa, ministro da Fazenda, que tinha como meta fundamental o combate à inflação. Letra D, política de Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda, incentivando a transferência de capitais da agricultura para a indústria. E letra E, a elevação de 30% a 60% das taxas alfandegárias de alguns produtos, encarecendo e a aplicação de capitais no tráfico de escravos. A nossa resposta é a letra B, que refere-se à facilidade de crédito que nós comentamos, né? A liberdade dos bancos em emitir mais moedas e a inflação desenfreada pela qual o Brasil passou nesse período. Dando continuidade ao nosso assunto aqui sobre política econômica, nós vamos falar de um produto que foi o mais importante da economia do Brasil nesse período, que é o café. Então, qual que é o papel do café nesse contexto? O café, gente, no Brasil, ele chegou a alcançar os 60% do total das exportações. De fato que ele pode ser visto como um produto que segurava a economia, igual um cafezinho segura a gente, né? A gente está com muito sono, um cafezinho dá aquela firmeza. Mas nesse ponto aqui, o café, a gente exportava tanto que ele conseguia aí dar aí uma tranquilidade, né, na questão econômica, né, uma firmeza, até que a gente passasse por esse processo de industrialização, né, que era sempre buscado. Claro que a gente tem outros produtos também comercializados, mas o que o café teve de importância se diferencia, né, em muitos aspectos
desses outros produtos. Então, o café, ele continuou sendo significativo, como eu comentei, né? E a exportação dele, ela chegava aí a mais de 60%. Quando a gente fala sobre a questão da participação do café na pauta das exportações, a gente pode ver nesse gráfico como que de 1889, que é o período da proclamação da República, até em 1929, que é quando a gente tem uma crise econômica muito grande, a gente vê que o gráfico ele até oscila, mas ele está sempre muito alto, né, na exportação, entre 50% e 75%. Assim a gente percebe o tanto que esse produto ele tinha uma importância para a economia do Brasil. Com relação à produção cafeeira, a região de São Paulo, ela teve uma liderança, né, nessa produção, por uma série de questões. Nesse mapinha aqui, a gente consegue ver como que a região de São Paulo vai se desenvolvendo na produção cafeeira. Então, a gente tem aqui do Rio de Janeiro, né, no início do século XIX, e aí a gente vai vendo como ele vai se expandindo. As regiões de São Paulo onde mais desenvolveu a produção cafeeira foi a região oeste e norte. Algumas razões contribuíram para esse desenvolvimento, porque lá nessa região, gente, tinha um terreno que era menos acidentado, o clima ele era muito favorável, a terra era chamada terra roxa, que era uma terra muito boa para o plantio, né? Então a gente tinha um solo muito fértil. Então isso fez com que a produção cafeeira em São Paulo ela crescesse muito nesse contexto. Vamos falar sobre a política de valorização do café. Havia uma preocupação muito grande, né? À medida em que a produção cafeeira ela crescia, havia uma preocupação grande de permanecer, né, valorizando o café brasileiro. Então, uma das questões que é muito relacionada a isso é a exportação. Quanto mais esse café tivesse valorizado, melhor para o nosso mercado, né? Além disso, gente, quando a produção cafeeira ela começa a crescer, ela dá uma ideia de que isso vai sempre melhorar. Então, os cafeicultores cada vez plantavam mais café. A gente foi tendo uma produção muito grande. Acontece que o mercado consumidor, o crescimento dele não acompanhou a produção cafeeira. Então, a gente chegou num estado em que a gente tinha muito café para vender e a gente não tinha mercado consumidor proporcional para aquela quantidade de café que nós tínhamos. Por isso a importância de uma política de valorização do café. Então, uma das medidas que o governo tomou, né, nesse sentido, uma das preocupações, foi em fazer com que o nosso café mantivesse aí o seu valor. Então, foi realizada uma reunião, que ficou conhecida como Convênio de Taubaté, e nessa reunião, alguns estados, né, principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles se reuniram para saber qual projeto eles poderiam desenvolver para intervir aí nessa questão do café, né? Então, algumas questões, elas foram colocadas a partir desse convênio para resolver a nossa questão aí. Então, primeiramente, a compra do excedente. O governo, ele pegou até empréstimos para comprar o excedente da produção para impedir que o preço caísse. É uma questão que, assim, o funcionamento não foi tão legal, porque você fazia empréstimo, tinha que pagar juro. Comprar o café, ele ficava estocado, ele não era rentável, estocado como estava. Mas, nesse momento, o governo tentou estabelecer aí, né, estabilizar, melhor dizendo, o preço do café. Tentar também equilibrar a oferta e a procura. À medida que comprava, estocava esse café, né, a oferta ela diminuía, visando assim fazer com que o preço aumentasse. Há também como medida o desestímulo ao plantio. Por quê? Se a gente está com grande quantidade de café e as lavouras só cresciam, essa quantidade ali ia só aumentar. Então, ia ficar mais difícil ainda resolver essa crise. Então, o governo passou a desestimular o plantio, né, para que parassem de plantar e até mesmo criou uma multa por pé de café que fosse plantado nesse contexto. Então, o que a gente vai ter aí como resultado, não a política que a gente pensava, né, de o café valorizar, mas a gente vai ter uma grande intervenção, né, do capital estrangeiro aí na comercialização do nosso café. Por dentro do assunto, mais uma vez, nós vamos testar o nosso conhecimento. Então, olha, a política do café durante a Primeira República, letra A, chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté, passando depois a reger-se pelas leis de mercado. Letra B, procurou atender os interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto. Letra C,
pode ser equiparada à de outras produções agrícolas, todas elas amparadas por planos de defesa. Letra D, atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais através dos planos de defesa. E a letra E foi dirigida pelo governo do estado de São Paulo, enquanto o poder federal mantinha uma atitude neutra. Vamos revelar aqui. Então, a nossa questão aqui é a letra B, que procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção do produto. Outros produtos que também foram importantes para a nossa economia, né? Nós temos aqui a borracha, que desenvolveu-se muito a produção num período em que a indústria de pneumáticos cresceu, né? O uso do látex também. Era uma produção que era voltada aí na questão do extrativismo, principalmente na região norte, no Vale Amazônico. Essa produção, gente, ela acabou gerando um atrito entre Brasil e Bolívia e culminou com a anexação do Acre por parte do Brasil. A gente tem também o cacau, que era produzido no litoral baiano, que teve aí um grande surto de venda no período em que o chocolate se popularizou muito na Europa. E a gente tem a questão do açúcar e do mate, que também foram produtos que ajudaram aí a nossa economia nesse contexto. Esses produtos aí, o desenvolvimento, né, a venda da borracha, do cacau, ela traz para a gente algumas questões que são importantes, que estão relacionadas aí à sociedade. Por quê? A gente vai ter em todas aquelas produções a exploração muito grande do trabalhador, principalmente do trabalhador da região Nordeste, né, que acabava aí se submetendo a tipos de trabalho que parecia, né, a exploração era tão grande que eles pareciam aí similar ao regime de escravidão. Então, a respeito da indústria na nossa república, a gente tem uma indústria que é bastante tímida, né? Os primeiros incentivos começou lá com a política do encilhamento, que foi desenvolvida pelo Rui Barbosa, que a gente já comentou que não funcionou bem. A gente tem aí a questão da falta de fontes de energia, a tradição que nós não tínhamos, né, com a indústria, então a gente estava muito mais voltada à produção agrícola e a dependência que nós criamos com as indústrias estrangeiras. Foram fatores que dificultaram aí a industrialização brasileira. Então, o crescimento industrial ele vai se dar no início do século XX, né? Alguns fatores vão nos ajudar, né? Um deles, o excedente aí da exportação do café, então todo o capital acumulado ele pode ser investido na indústria. A gente tem a questão do crescimento do mercado consumidor, uma questão importante que é a Primeira Guerra Mundial, porque a gente importava muito e no contexto da Primeira Guerra Mundial os países estavam envolvidos em guerra, então eles não estavam exportando como antes, então a gente não tinha como comprar. A gente costuma dizer que a gente usou uma política de substituição da importação, a gente começou a produzir aquilo que nós não tínhamos, né? A gente tem a questão do aumento da imigração, que também é muito importante, são esses trabalhadores operários que nós vamos ter aí, né? O crescente número de operários, né? Uma transformação da sociedade que também é muito importante aí nesse contexto. Então, mais uma questão para nós, para ver se está todo mundo por dentro do assunto aqui, que é, na Primeira República, o processo de industrialização do Brasil sofreu sensível impulso com: letra A, extinção em 1906 da política de valorização do café definida pelo Convênio de Taubaté. Letra B, a adoção da política protecionista que impediu o estabelecimento de empresas estrangeiras no país. Letra C, o desencadear da Primeira Guerra Mundial, que acentuou as dificuldades para importação dos produtos. Letra D, a organização da comissão verificadora, que controlava a entrada de manufaturas no Brasil. Ou letra E, a criação do Ministério da Indústria e Comércio, que era aí ocupada pelo Rui Barbosa. A nossa resposta, né, letra C, desencadear da Primeira Guerra Mundial, que, como foi dito, ele acabou estimulando a produção, uma vez que dificultava aí a importação. Retomando, gente, para retomar o assunto, eu trago aqui uma atividade que é trabalhar com o mapa conceitual. Nós vamos trazer como centro o nosso tema, que é a economia na Primeira República, e a partir desse tema vocês podem ir acrescentando questões que estão relacionadas à Primeira República. Eu coloquei algumas aqui de exemplo, né, como o café, a exportação do café, o encilhamento, a política de valorização do café, os outros produtos, cacau, borracha, mas o interessante é que esse mapa ele se expanda o máximo possível com ideias que te ajudem a relembrar o assunto que foi tratado na aula de hoje. Fiquem ligados, na próxima aula nós vamos ter aí mais assuntos interessantes voltados para a prova do Enem. Até lá!